Olá a todos, essa é a videoaula 3. Nesse vídeo nós faremos uma introdução da geometria descritiva, onde veremos os seguintes conceitos: diedro, épora, coordenadas descritivas, notação e estudo do ponto. Para essa aula, utilizaremos a apostila 1 de geometria descritiva, da página 2 a 8. Após essa aula, os alunos deverão fazer o exercício das páginas 9 e 10. Vamos, então, entender o conceito de geometria descritiva. Veja bem, Monge, quando ele criou essa geometria, ele dividiu o espaço em 4 partes iguais, utilizando 2 planos. Plano vertical de projeção e plano horizontal de projeção. Assim, a gente conseguiria locar qualquer ponto nesse espaço e a gente teria condições de verificar onde é que esse ponto está. Então, veja bem, vamos avaliar aqui esse ponto A. O ponto A está no espaço, nesse quadrante aqui. Esse quadrante nós vamos chamar de diedro. Qualquer um desses 4 quadrantes vai se chamar diedro a partir de agora. Esse diedro é chamado de primeiro diedro. Nós vamos convencionar que esse vai ser o segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. E eu posso locar um ponto tanto nesse diedro quanto nos demais diedros. Eu só vou saber onde que está esse diedro graças às suas projeções. Então vejamos, este é o ponto A, que está projetado no vertical de projeção. E esse está projetado no plano horizontal de projeção. Vejam bem que há um índice. Esse índice indica qual plano ele está. Então nós vamos convencionar que esse plano aqui, chamado de π1, todos os pontos que irão ser projetados nesse plano terão esse índice 1 também. Assim como esse plano, nós vamos convencionar que é o π2, e este daqui é a projeção do ponto A no plano π2. Então eu já tenho esse ponto A projetado nos 2 planos de projeção. Ele continua aí, o ponto continua aí. O que nós vamos fazer é transformar algo que está no 3D no 2D. E como é que a gente faz isso? Então, a gente vai rebater esse plano aqui, até que ele coincida com o plano vertical de projeção. Assim, no 2D, nós teremos essa visão aqui. O que era diedro se transformou em único plano, que a gente vai chamar de épora. Essa linha daqui, que ela foi criada a partir da interseção do plano vertical com o plano horizontal de projeção, nós vamos chamar de linha de terra. Essa linha de terra, então, ela determina o que está projetado no plano vertical e plano horizontal. E aqui, então, nós já temos a nossa primeira regra, vamos dizer assim. Se esse ponto está acima da linha de terra, e o índice é 2, significa que ele é positivo. E se o índice 1 da projeção do ponto no plano vertical rebatido, se ele está abaixo da linha de terra, ele também é positivo. Então vamos refazer o rebatimento. Vamos refazer o ponto para entendermos então essas coordenadas, não é? Então vejam bem, para a localização desse ponto eu preciso de 3 coordenadas. A primeira coordenada se chama abscissa e ela vai correr, entre aspas, nessa linha daqui, que é a linha de terra, como eu havia falado antes.
Então, vamos supor que aqui seja 0. Então, a abscissa do ponto A tem, por exemplo, 3 centímetros. Agora, nós temos a segunda coordenada, que é o afastamento. O afastamento vai da linha de terra nesse sentido aqui. Então, este é o afastamento do ponto A. Este é o afastamento do ponto A. E esta é a cota do ponto A, ou seja, a terceira coordenada. Então, as coordenadas são abscissa, afastamento, ou aqui, afastamento, e cota. A partir do momento que eu faço a projeção e faço o rebatimento, ele vai ficar dessa forma. Por isso que, aparentemente, quando a gente trabalha com coordenadas cartesianas, parece que esse ponto é negativo, mas na verdade não é, porque ele estava no 3D, foi projetado no plano vertical de projeção, e agora, depois do rebatimento, ele vai ficar aqui. Isso significa que este ponto ele está no primeiro diedro. Por quê? Porque o seu afastamento é positivo e a sua cota é positiva. Portanto, ele está no primeiro diedro. Agora nós vamos ver um ponto que está no segundo diedro. Então temos aqui os diedros, os 4 diedros, os 2 planos de projeção, plano horizontal de projeção, plano vertical de projeção. Tínhamos aqui o ponto A, que estava no primeiro diedro, e agora nós temos esse ponto B aqui, olha, que está no segundo diedro. Vejam bem, a cota continua positiva. Entretanto, o afastamento é negativo. Então, vamos repetir aqui. Supondo que esse seja o 0, então nós temos uma abscissa positiva, um afastamento negativo, porque está atrás do plano vertical de projeção. Então, isso é mais outro acordo aqui que nós fazemos, de que esse ponto, ou seja, todos os pontos que estão atrás do plano vertical de projeção, os seus afastamentos são negativos. Todos os pontos que estão acima do plano horizontal de projeção têm cotas positivas. Pois bem, agora nós vamos rebater o plano horizontal de projeção, como havíamos convencionado. Então vamos rebater aqui. Vamos apagar o ponto A também. E agora, então, veremos na épora. Então, esse plano agora, que era tridimensional, era algo tridimensional, se tornou bidimensional, a gente chama de épora. Aqui é a linha de terra. Nós podemos ver que a abscissa é positiva, mas o afastamento é negativo. E eu só vou saber disso graças ao índice, porque o índice 1 está acima da linha de terra. Já a projeção do ponto no plano vertical de projeção, ou seja, B2, está acima da linha de terra. Isso significa que a cota é positiva. Daí, esse ponto, ele se caracteriza por estar no segundo diedro. Agora, nós veremos um ponto no terceiro diedro. Então, vamos aqui para o SketchUp. Então, nós vimos o ponto no primeiro diedro, que é o ponto A, as suas projeções no plano horizontal de projeção e plano vertical de projeção. Ambas as projeções são positivas, isso significa que está no primeiro diedro. Depois nós vimos o ponto B, que ele está no segundo diedro, porque o afastamento é negativo, mas a cota é positiva. Agora veremos o ponto C, ele está no terceiro diedro, ou seja, significa que o afastamento é negativo e a cota também é negativa. A abscissa aqui continua positiva.
Se eu colocasse o 0 aqui, ele teria uma abscissa negativa. Então agora vamos tirar os pontos. Eles continuam existindo, né? Só que, como eu vou fazer o 2D, eles ficam, entre aspas, escondidos. Eles ficam lá escondidos no 3D. Veja bem, agora, na épura, nós vamos ver isso. Então, veja bem, um ponto C está aqui. O que a gente vê? O índice 2 está abaixo da linha de terra. Ou seja, a projeção no plano vertical de projeção, que é o 2, o índice 2, está abaixo da linha de terra. E a cota, que está aqui, olha, ou seja, a projeção no plano horizontal de projeção, desculpa, o afastamento, ele é também negativo. Por quê? Ele está acima da linha de terra. Ele está acima da linha de terra porque ele está atrás do plano vertical de projeção. E no seu rebatimento, ele fica acima da linha de terra.